Capítulo 6, Técnicas práticas de cura mental. Nós já entramos no 6º capítulo, na página seguinte de 96. Esta aula de número 31, nós já trilhamos uma viagem muito fascinante na companhia do Dr. Joseph Murphy e todos aqueles que contribuíram para que esse livro, para que essas técnicas, essas práticas fosse guardada, compilada através da escrita, através de um livro e chegasse às nossas mãos. Assim como eu, vocês também devem estar muito fascinada com as histórias, com a precisão, com o poder que nós temos em mente e que nós temos dentro de nós, e agora com as técnicas que nós podemos colocar em prática, não somente em atendimento, em consultório, não somente para atendermos as nossas necessidades, mas também para auxiliar aqueles que buscam, que procuram o nosso auxílio. Quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada. É um conjunto de habilidade e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendido. Da mesma forma, há técnicas e habilidade desses métodos conhecidos como eficácias para nos governar, controlar e dirigir as nossas vidas. São métodos e técnicas fundamentais. Nós falamos sobre símbolos e nós aqui podemos fazer uma consideração do que o Dr. Joseph Murphy diz. Se nós for escrever um livro, nós precisamos entender no mínimo de gramática, pontuações, saber as palavras corretas, o que elas significam. Assim, uma ponte, uma casa, uma pessoa que vai construir uma casa, ele deu o exemplo de uma ponte. O engenheiro precisa ter no mínimo conhecimento para fazer um projeto, para colocar aquelas práticas e também para aquele engenheiro ficar observando os construtores. Por isso que muitas vezes nós vemos, às vezes, prédio, construções muito novas, recém-construídas, às vezes desabar, porque a falta de uma investigação, a falta de um gerenciamento nesta obra foi negligenciada. Aqui ele diz que as técnicas, habilidades, os métodos precisam ser aprendido. Nós temos esse poder, mas como que eu ou você usa esse poder? Só saber que nós temos poder é ótimo, mas como que é usado? O que a tua mente responde melhor? Como que você entende que esses métodos e essas técnicas, elas são fundamentais para você? Eu bato muito nessa tecla e às vezes eu sou até chata, eu enfatizo, eu dou uma ênfase nesses pontos porque eu julgo importante. E pelo que a gente está entendendo, o doutor também sim. Ao pensar em construir a ponte Golden Gate, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que era o princípio matemático, tensões e esforço. Em segundo, visualizaram a ponte ideal de um lado a outro da Bahia. O terceiro passo constituiu
em aplicar métodos experimentados e comprovados através dos quais foram implementados aos princípios. Completados os 3 passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Quando o doutor fala que esses engenheiros colocou já métodos matemáticos que já funcionavam, é por isso que essas grandes consciências vieram à frente, como Cristo, como Buda, como Zoroastro, como vários e vários outros, que eu poderia passar a tarde inteira falando, porque foram por milênios. Essas consciências vieram para mostrar a nós que nós temos esse poder, que nós somos capazes de curar, que nós somos capazes de mudar os nossos destinos, independente dos karmas, das ações que nós temos cometido em outra experiência ou nessa experiência em um passado próximo aí de 10, 15 anos ou ontem, seja ele qual for. Quando nós colocamos em prática um princípio que já foi comprovado, nós aceleramos um processo. Hoje, um engenheiro é muito mais fácil ele colocar uma aeronave no espaço para voar, porque os irmãos Wright já fizeram isso para gente. Qualquer um de nós que estudar os princípios da aerodinâmica, a gente já coloca. Não precisa nós descobrir essa lei. Ela já foi trazida às nossas gerações, à nossa humanidade. Existem milhares de outras leis que nós não conhecemos, sim, porque a divina inteligência ela é infinita. Ela é infinita. Antes dos irmãos Wright colocar o avião no espaço, ou seja, no ar, por 15 segundos, 15 minutos, todo mundo achava impossível. E eles sabiam que se eles conseguissem 1 segundo, eles conseguiriam 1 hora, conseguiria 10 horas, como hoje nós comprovamos que uma aeronave fica aí 8 horas no ar, voando, sobrevoando. E tantas outras leis podem ser trazidas a nós através da nossa observação, através do nosso interesse realmente. Por isso ele está dizendo que quando nós fazemos um projeto, nós precisamos ter esses 3 passos. E ele deixa isso muito claro. Ele diz aqui: o primeiro passo, né, os engenheiros, observar o princípio matemático, as tensões e os esforços. Em segundo, visualizar a ponte ideal. Então, eu quero um projeto. Você já visualizou esse projeto pronto? Depois disso, o que eles fizeram? O terceiro passo, constituiu em aplicar o método experimentado e comprovado. Hoje, nós temos um projeto e é simples. A maioria das pessoas já tem feito o que nós estamos querendo fazer. Nós não estamos inventando a roda. Alguém já inventou. Nós não estamos inventando o motor do carro. O grande inventor, o grande místico, porque ele foi, Henry Ford, já fez isso. Então, qual que é a dificuldade, gente, fazer um projeto de comprar o carro que já está pronto? O engenheiro já construiu a casa, já colocou tudo em prática. Qual que é a dificuldade nossa em comprar essa casa? O Banco Central já tem a máquina de fabricar o dinheiro. Nós não vamos inventar moeda, não. Já tem a moeda, é só a gente atrair para nosso bolso. Qual que é a dificuldade? É difícil entender isso? Não, não é difícil. É porque nós não colocamos a prática. Se quer
que suas preces sejam atendidas, você tem que começar com com as técnicas e métodos apropriados. A maneira como a prece é atendida segue o princípio científico. É o que ele disse. O método já foi exposto. O que você precisa fazer é simplesmente colocar ele em prática. Porque é um princípio. Nada acontece por acaso. Este é o mundo de ordens e de leis. Neste capítulo você vai conhecer técnicas e prática para expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Sempre cito a passagem que alguns autores transformou em oração do Dr. Emmett Fox, do livro de Isaías. Minhas orações são manufatura do Espírito Santo, são poderosas como a águia e branda como a pomba. Sai em nome do próprio Deus e não pode retornar vazia. Quando você direciona uma oração, ela não pode retornar vazia. Por isso que ele diz que ela não pode ficar flutuando como um balão no ar. Ela tem que ter uma direção. Se ela for em direção àquilo que você mencionou, que você colocou, ela tem que retornar. Porque tudo que vai tem que voltar. Um balão não fica no ar para sempre. Uma sonda da NASA não fica para sempre. Ela pode se perder e não retornar para um ponto aonde os engenheiros gostariam. Algumas se perdem no espaço, mas elas vão para algum lugar. Elas vão para algum lugar. E as leis do universo, ele está dizendo que elas são muito precisas. E eu acredito que nós, nessa altura das nossas experiências, nós já sabemos disso. Quando analisamos a prece, quando analisamos a prece, descobrimos que há muito diferentes de métodos para usar nesse livro, porém não vamos tratar das preces formais, rituais, usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes e a prece pessoal que possam ser aplicados em nossas vidas diárias e utilizados para ajudar-nos e ajudar os demais. Ele não está dizendo que essas preces em grupos e esses rituais em igrejas, em religiões, eles não são importantes. Ele está dizendo que não é aquele está retratando aqui. Aqui é uma prece diária, como Cristo mesmo disse. Aqui é uma prece científica, uma prece direcionada, como ele falou no capítulo 5, que ele iria tratar mais profundamente dessas orações, dessas práticas, que teria um objetivo. Qual é o objetivo da sua prece? Eu vou fazer uma prece para me familiarizar com esse conhecimento? Perfeito. Mas eu estou sabendo que eu estou fazendo uma prece para desenvolver a minha fé. Aí sim estamos compreendendo. Ela é direcionada. Qual a direção dessa prece? A fé. Desenvolver em mim a fé. E aos outros, ele está dizendo que nós também podemos fazer essas preces direcionadas ao outro. E eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu acho que eu já enfatizei muito essa questão de orar por o outro. E eu acho que nós já estamos bem familiarizados com esse assunto. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que realize.
A oração é isso. Porque ele diz que a oração é manufatura do Espírito Santo. Ela parte em nome do próprio Deus e não pode retornar vazia. Porque tudo que existe no universo é substância divina. Tem origem em suas necessidades mais profundas. Acho que eu pulei um pedaço aqui, gente. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que realize. É um desejo sincero da alma. Seu desejo é sua prece. Amados, eu vou parar um pouquinho a leitura novamente, vou explicar isso daqui, que vocês também estão, talvez até cansados de ouvir eu falar isso. Nunca em um momento de oração faça uma oração para uma coisa que você não está certo que você quer aquilo. Se você realmente deseja aquilo, faça uma busca da alma seriamente, porque por 2 motivos que eu já mencionei, mas acho muito relevante falar novamente. Primeiro, porque esse desejo ele pode se realizar e você pode não ser aquilo que você quer. Segundo, presta atenção se realmente você quer aquilo ou você está falando apenas por falar. Às vezes você não quer aquilo, você está fazendo porque todo mundo faz. E você não tem coragem, você nem quer sair do conforto para fazer aquilo que você está mencionando na sua oração. E o fato do pensamento predominante ser aquilo que você não quer, isso não vai realizar e isso vai fortalecer a sua fé no negativo, no destrutivo. Essa é a observação que eu venho fazendo há muito tempo. Por que eu estou falando disso? Pela experiência própria. Isso eu provei na minha experiência, no meu laboratório das minhas experiências. Por isso que nós estudamos com alguma pessoa que já passou por aquela experiência. É mais inteligente você observar a pessoa que tem uma conduta reta, que tem sucesso. Napoleão Hill, o próprio Cristo veio para ser exemplo. Os santos das igrejas católicas, do cristianismo ou de qualquer religião, foi à frente. Se nós ler a autobiografia desses mestres, desses santos, dessas pessoas de condutas, a gente vai observar como que eles faziam. Isso é mais inteligente do que precisar passar. Aí, se é pegar o caminho de menor resistência, pegar o caminho de menor resistência não é você cortar, fazer atalho, não. Se você sair da sua zona de conforto e você ter uma experiência ali desconfortável, você vai estar fazendo um trabalho que a curto prazo vai te trazer desconforto, mas a longo prazo ele vai te gerar um sucesso. Isso é ser inteligente. É isso que o Deepak Chopra falou nas 7 leis do sucesso. É isso que o próprio Deus falou a Moisés: não vai pelo caminho mais curto. Se você for pelo caminho mais longo, mais difícil, você aprenderá e não precisará passar por ele novamente. É isso que os mestres nos ensinaram. Tem origem a sua necessidade mais profunda e revela as coisas que você quer na vida. Olha ele reforçando o que eu acabei de dizer. Se você não tem certeza daquilo, não ora por aquilo. Se você não tem certeza que você vai ser capaz de tomar decisões para que aquilo concretiza na sua vida, não fala, não faça projeto, não pense sobre aquilo.
tem origens em necessidades mais profundas, revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as bênçãos e todas as demais bênçãos. Por isso que ele diz, bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça. O que é ser faminto de justiça? É você saber que você é capaz de fazer aquilo que o outro tem. Isso não é inveja. Isso é você pegar a experiência do outro, estudar a experiência daquela pessoa e dizer como é louvável o esforço dele. Também vou me esforçar. É você comparar. Quando eu comparo, eu vejo aonde eu estou. Quando eu comparo, eu sei aonde eu estou. Se eu nunca comparar uma coisa com a outra, eu nunca vou saber aonde eu estou. Mas você ficar só comparando, só analisando e não mover do lugar, também não tem louvor nenhum. É, de certa maneira, ignorância. Ficar analisando a vida do outro e você não cuidar da sua própria vida é o cúmulo da idiotice. Técnicas de transferência para impregnar o subconsciente. Não que ele não já tenha falado sobre isso, ele está apenas repetindo novamente. Conforme vimos, o segredo da prece eficaz reside em estilar na mente subconsciente o resultado desejado. A prece, né? O segredo da prece é como se fosse um combustível. Ele diz, né? Ele usou o termo estilar na mente subconsciente o resultado já. Por isso que o próprio Cristo diz, se credes, é possível. E ele ainda mais disse, comemore, ou seja, agradeça por aquilo que você deseja, porque você o já tem. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é denominada técnica de transferência. A técnica consiste basicamente em induzir o subconsciente a assumir como seu pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. Saiba que no íntimo da sua mente reside uma inteligência e um poder infinito. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Quando você, a prece, como ele diz, que ela é transmitida, ela é instilada como um resultado já final, você vai observar que quando você começar a fazer isso, você vai começar a agradecer. Você vai agir como se aquilo já fosse uma realidade na sua vida. Creio eu que essa é uma das partes mais difíceis de consciência do ser humano. Porque as aparências vai dizer, eu não tenho. Mas na sua mente você tem que colocar como verdade. Se você não fizer isso, vai ser muito rápido você concretizar o teu objetivo. Por isso você precisa entender o que eu acredito e o que eu não acredito, quais são as minhas crenças. Para você começar a trabalhar de forma mais eficaz, você vai ganhar tempo com isso. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse, está passando agora, está passando agora. E a tosse e a irritação passaram dentro de 1 hora, mais ou menos. Utilize essa técnica com mais perfeita simplicidade e ingenuidade. Quando você acredita que está passando, quando você acredita que você já tem o dinheiro, aquilo começa a concretizar na sua experiência. Eu já tenho aquilo. Então eu já vou para o agradecimento porque eu já tenho. Mas você precisa entender que realmente aquilo é verdade na sua vida.
Faz uma análise profunda, ver se realmente você quer aquilo. E se você está disposto a passar pelo processo para conseguir aquilo. E depois que você o tiver, se realmente aquilo é algo que você o deseja. Se você deseja realmente uma profissão. Vamos pegar a profissão de terapia, de terapeutas, de ciência mental. Você está disposto a passar pelo processo que muitas vezes a pessoa confronta com você, a pessoa tem um preço tudo isso. Tem um preço de você sentar horas para ler, para entender aquele conteúdo. Você vai pegar pessoas incompreensíveis, você vai pegar pessoas adoecidas mentalmente, você vai pegar pessoa que vai te condenar, crucificar. Você está disposta a isso? Por isso nós precisamos fazer uma busca da alma e ver o que realmente nós estamos dispostos a fazer e passar. Então, e técnicas, práticas de curas mentais, Dr. Joseph Murphy já tinha nos direcionado para esse ponto. Aqui ele fala sobre essa técnica de transferência, que nada mais é do que você autossugestionar o seu subconsciente. Ele está usando termos diferentes, que significa a mesma coisa. E que histórias tão simples são citadas e que se você pegar apenas uma, é o suficiente para você entender. A nossa próxima aula é de número 32. Subconsciente aceita seu plano, na página 97. E eu deixo com vocês essa reflexão e até a nossa próxima aula. Até lá.